Olá, gente, tudo bom? E aí, paçoca ou brigadeiro? E aí, professora Abigail? Ainda está contando a polêmica aqui, ainda está no chat, viu? Quem quer paçoca, quem quer brigadeiro. Então, falando no brigadeiro, a professora Abigail disse que quem estaria aqui hoje com a gente de intérprete seria o Bruno, mas o Bruno foi comprar o brigadeiro. Quem está aqui hoje é a Maria Helena, que seja... Jéssica. Oi? Ela é a Jéssica. A Jéssica, a Helena é a Helena outra, que estava desculpa. comigo. É que eu fico trocando o nome das pessoas, uma hora dessa da manhã, hoje é segunda-feira, vocês já devem estar bem mais dispostos do que eu, né? Porque segunda-feira vocês já devem estar pulando da cama aí para assistir as nossas aulas, não é isso, professora Abigail? Isso mesmo. Olha aí, professora Abigail, e como é que está nosso chat? Eles estão falando ainda o quê? Ainda estão aqui na disputa do brigadeiro e da paçoca, mas... Vamos esquecer um pouquinho, isso aí dava pra gente fazer uma pesquisa para saber qual é o doce favorito do quinto ano. E já entra na sua aula de hoje, que já entra na aula de hoje, que é leitura e interpretação de dados. Gente, vocês estão no quinto ano. Vocês têm noção que quando vocês estão no quinto ano as coisas vão ficando mais técnicas, vocês vão se aprofundando, vocês vão melhorando as situações? Então, é isso que está acontecendo hoje, olha. Só lembrando para vocês, olha, onde é que a gente vai poder assistir essa aula? Aqui no ao vivo, mas também, ó, vocês podem pegar o celular com autorização do responsável, baixar o aplicativo do Educa Recife e também, olha, dá para entrar lá no canal do YouTube, que a professora Abigail sempre fica falando que ela tá lá, ó, respondendo vocês, e a professora Kedma também. E hoje eu estou substituindo aqui a professora Kedma, mas amanhã ela tá aqui com vocês, tá bom? E olha só. Como ler e interpretar esses dados que eu falei para vocês? Se eu fosse fazer realmente essa pesquisa com o quinto ano da rede do Recife e fosse perguntar assim, qual é o doce favorito de vocês? É chocolate, é brigadeiro, é paçoca, é pirulito, é o quê? Então eu teria que coletar esses dados para eu saber qual era o doce favorito. E onde é que eu iria colocar esses dados? É aí que a gente vai descobrir hoje, olha. Olha só. Para vocês aqui, eu tenho uma pergunta. E vocês vão me responder pelo chat e depois eu vou discutir aqui com a professora Abigail para saber se vocês acertaram. Olha só. Aqui eu tenho duas estruturas que a gente utiliza para organizar esses dados. Eu tenho aqui um gráfico e uma tabela. Só que vocês estão vendo aqui que eu tenho o número 1 e o número 2, porque eu quero que vocês me digam qual é o gráfico e qual é a tabela. Então, deixa eu perguntar aqui, para facilitar essa pergunta, qual desses aqui é o gráfico? É o número 1 ou é o número 2? Aí vocês vão responder ali para a professora Abigail no chat. Vamos contar aqui 5 segundos. Já responderam, professora Abigail? Já chegou sim, várias respostas. Micaele, Pedro estão dizendo que o gráfico é o número 2. Muito bom, justamente. E aqui a gente tem um gráfico de colunas. Sabe por que gráfico de colunas? Porque aqui, ó, chegar aqui junto à imagem, ó, são semelhantes a colunas. E aqui eu tenho as tabelas onde eu disponho esses dados. Então vamos entender um pouco a diferença de um para o outro? Olha só. Aqui eu tenho mais modelos de gráficos, olha. O gráfico de colunas, o gráfico de pizza, porque lembra o formato da pizza. E eu também tenho aqui ó, o gráfico de dispersão, que é esse gráfico assim, ó, que o raiozinho ó, vai se dispersando. Então, gráfico, como eu estou botando aqui, olha, é uma representação geométrica de conjuntos de dados. A gente pega todos os dados, coloca lá na tabela e para facilitar essa leitura, a gente faz um gráfico. Vamos ver como é que ele funciona mais? Olha só, quais são os elementos de um gráfico? Aqui eu tenho um gráfico, não é da preferência dos doces, mas é da preferência do suco de um quinto ano. De um quinto ano que eu estou colocando aqui. Aqui quem me deu esse gráfico aqui foi aqui, ó, que eu botei aqui, a fonte foi a EMAD, que é o nome da nossa escola, né? Escola Municipal para as Aulas Digitais. Então aqui nesse meu gráfico eu já estou vendo 3 coisas, ó. Tem suco aqui de acerola, de limão e de laranja. Então, quais são esses elementos que eu tenho aqui nesse gráfico, que eu caracterizo como um gráfico? Olha só, tem o título, tem a fonte, tem números e tem as legendas. Ih, compliquei?
Ficou difícil? Será que eles vão conseguir entender qual é qual aqui, professora Abigail? Vamos lá, né? Então, vamos por partes. Olha só, o título, ele geralmente fica na parte superior do gráfico e é o quê? Geralmente, possuem um título a respeito da informação que será apresentada. Essa é a função do título, apresentar para o leitor o que é que vai ser apresentado nesse gráfico. E aqui é o quê? A preferência de sucos da turma do 5º ano. Também tem a fonte, de onde essas informações foram tiradas. Lembra que a gente estava conversando na aula passada da professora Abigail sobre o que é fato e o que é opinião? Então, um fato é importante, mas aqui nesse meu caso aqui é preferência, então é a opinião de cada um. Cada um deu a sua opinião e o fato que foi gerado foi o quê? A preferência daquela turma. Então, a preferência dessa turma aqui, a gente já pode perceber ali, ó, que é a coluna amarela, que é a da laranja. Então, a fonte recolheu esses dados, que foi a opinião de cada um estudante, e ele formulou aqui, ó, esse gráfico. Depois também mais o quê? Temos mais o quê nesse gráfico aqui? Os números. Para que servem esses números? Vocês têm noção? Será que eles têm noção, professora Abigail, para que servem esses números? Tudo bem que a resposta já está aqui no quadro. Mas vamos parar para pensar. Vocês precisam ler o que está aqui. Se vocês não tiverem esses números, se não existisse aqui esses números, vocês iriam saber quantos estudantes preferem o cada tipo de suco aqui? Não, você só iria conseguir identificar o quê? Qual é o suco favorito e qual é o suco menos favorito. Mas a quantidade precisa? Não. Então, por isso que a gente coloca os números, porque eles são essenciais para comparar as informações dadas por esse gráfico aqui. E também tem mais o quê? A legenda. Para que serve a legenda? Ela é a grande parte que fica ali embaixo dos gráficos e ela é o quê? Apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Graças a essas legendas, eu sei o que são cada uma dessas colunas. Por exemplo, aqui está me mostrando que a coluna vermelha é do suco de acerola. Já aqui eu estou conseguindo ver que a coluna verde é do suco de limão. E aqui eu consigo ver que a terceira coluna, que é amarela, é a de laranja. E se eu quiser ler esse gráfico? Deixa eu voltar aqui de novo. Agora a gente vai ler esse gráfico. Fato aqui é o quê? Qual é o suco favorito? Será que eles me respondem, professora Abigail? Qual é o suco favorito? O Caio já estava respondendo aqui a sua pergunta, para que servem os números. Aí ele respondeu para contar quantos gostam, quantos não gostam. Isso, muito bom. bom. Enquanto as respostas chegam, é bom sempre lembrar que quando você lê um gráfico, tudo que for perguntado já vai estar no gráfico. Só é você ler. É isso. Né? O 5º ano sempre aquelas provinhas externas, né? Vem muita questão de gráfico, de coluna, de tabela. Então, para você saber responder, simplesmente você lê com atenção. Tá certo? A professora estava explicando muito bem ali o que é gráfico, os elementos do gráfico. Ela explicou para que o que é a legenda. Então, toda essa explicação que ela deu para vocês vai servir para quê? Para você interpretar. Inclusive, foi o Caio, né? Já respondeu aqui. Inclusive, responderam sim, professora. Que você perguntou... Qual é o suco favorito? Qual é o que eles mais gostaram? Então, vamos ver se aqui vai ser um fato ou uma opinião. Porque chegou aqui a acerola. Eu não sei se eles pensaram que é o suco preferido deles ou se é de acordo com o gráfico, gente, né? Aqui porque chegou aqui laranja, então... A professora quer saber pelo gráfico, não é isso, professora? Isso, a gente está fazendo uma leitura dessa pesquisa aqui. Nessa pesquisa, qual suco foi o preferido? Vocês vão manter o acerola ou vão concordar com a Laura, que disse que é laranja? Tanto é que entrou até caju aqui na lista. Então, eu acredito que eles pensaram que era, né, o suco preferido deles. É isso que a gente está falando, porque a gente pode estar confundindo fato com opinião. Gente, a gente está vendo aqui, ó, o gráfico. Então, a informação a gente tem que tirar desse gráfico aqui. Qual é o suco favorito desta turma aqui do 5º ano? É o suco de acerola, é o suco de limão ou é o suco de laranja? Dessas 3 opções, eles preferiram qual? Conseguiram responder já alguma coisa, professora Abigail? Micaele disse que é laranja, professora. Isso. Agora, se a gente quiser ler esse gráfico, olha só. A gente está vendo aqui que tem umas linhas bem clarinhas, porque eu vou pedir até
para vocês prestarem bastante atenção nessas linhas aqui, ó. Mas se a gente chegar lá em cima, a gente vai olhar. Na barrinha da acerola, ela encosta na linha 6. Então, significa que 6 estudantes gostam do suco de acerola. Já na barrinha do limão, ela encosta na linhazinha do 4. Significa que 4 estudantes preferem o suco de limão. Já a barrinha da laranja, que está lá no cantinho, ela fica entre o número 12 e o número 14. Isso significa que tem um outro número aí que a gente não está conseguindo ver, mas a gente sabe porque a gente conhece dos números. Então, quantos estudantes preferem o suco de laranja? Ah, aí, vocês estão pensando que eu só vou botar uma barrinha assim? Ai, gente, não. Mas eles são inteligentes. Claro. Qual número fica entre 12 e 14, que é a quantidade de estudantes que preferiram o suco de laranja. Laura, nossa artista plástica maravilhosa, já disse número 13, professora. Muito bem, são 13 estudantes que preferem o suco de laranja. Vocês estão conseguindo ler o gráfico, que isso é muito importante. Quando vocês verem alguma atividade com gráfico, vocês têm que ler ele dessa forma. Então, vamos continuar agora para as tabelas. As tabelas são bem legais. Ela tem algumas informações aqui que eu trouxe para vocês, olha. É uma estrutura que utilizamos justamente para organizar aqueles dados, quando a gente vai coletar aqueles dados, que são informações sobre determinados assuntos. Se eu fosse fazer aquela pesquisa que eu falei para vocês, eu ia colocar lá, na minha tabela eu ia criar suco de acerola, de limão e de laranja. Iria colocar o nome do estudante e ia sair marcando na minha tabelinha qual era a preferência de cada um. Então, a tabela facilita a interpretação de informações porque ela apresenta os dados de maneira simples e objetiva. Aí já facilita para vocês também, né? E a tabela, olha, possui linhas, colunas e células, que são a formação dessas linhas e colunas. Você consegue ler uma tabela? Você consegue identificar na tabela aqui o que são linhas e o que são colunas? Olha só aqui, eu tenho uma tabela de um clima da semana do dia 16 a 21/11. E aqui eu tenho os dias, aqui eu tenho provavelmente o que a gente tem de pelos tempos que pode ter nesses dias, que é ensolarado, chuvoso ou nublado. E a pessoa vai marcando de acordo com os dias. Mas o que a gente precisa saber aqui? O que são as linhas e o que são as colunas. Então, as linhas, elas ficam, olha, na horizontal. Bota assim na cabeça, ó, linha do horizonte. Aquela linha que a gente fica vendo o sol, sabe? Quando vocês estão ali de frente à praia, professora Abigail, as pessoas ficam vendo aquela linha do horizonte. Tem até música de linha do horizonte, bota na cabeça, tá? E as colunas estão na vertical, tá? Em pezinha, aquela coluna que sustenta a casa, a coluna que sustenta o prédio. Então, coluna e linha tem essa diferença. Aí aqui a gente vai para a parte prática da nossa aula, porque vocês não vão ficar aí só sentadinhos olhando, né? Vocês precisam interagir ali com a professora Abigail. Então, vamos lá. A loja Mundo Encantado fez um levantamento sobre os 4 brinquedos mais vendidos no Dia das Crianças no ano de 2021. Polêmica que eu vou gerar agora, professora Abigail. Brinquedo favorito. Gente, eu não estou falando do seu brinquedo favorito. Se eu for escolher o meu brinquedo favorito, seria o meu videogame que está lá na minha casa. Mas não é o seu brinquedo. É o brinquedo que a gente está aqui, tá certo? Então, vocês têm que se ater à informação que está aqui. Olha só. Brinquedos mais vendidos é a quantidade. Brinquedo e a quantidade, tá vendo? Ó? Na primeira linha, ele colocou o título. Nessa coluna aqui, onde tem a coluna, ele colocou o tipo de brinquedo. E nessa outra coluna aqui, olha, ele está colocando a quantidade desse brinquedo. Então, eu tenho o skate, a bicicleta, a boneca e o pot it. Eu acho que eu falei certo, né, professora Abigail? Esse brinquedo eu não sei falar certo, não. Vocês me desculpem. Mas é aquele brinquedinho que vocês gostam de ficar apertando? Eu não sei qual é a graça. Eles sabem o que é. Eu só vejo que é colorido, não. Mas eu não sou muito fã, não. Eu prefiro uma massinha de modelar, mas tudo bem. Então, vamos construir um gráfico com essas informações aqui que eu trouxe na tabela? Olha só. Como é que eu vou fazer esse gráfico? Você vai passar 2 linhas. A primeira linha, que está aqui, ó, em pezinha, que é a minha coluna, vai ser a questão da quantidade.
Então, eu vou colocar ó, 40, 30, 20 e 10, para facilitar. E nessa minha outra linha que está deitada aqui, eu vou colocar a representação dos brinquedos. Então, quantos skates essa loja vendeu? Aí eu vou olhar aqui na minha tabela. Skate. Eu estou aqui ó, com a informação. Será que eles conseguem ver, professora Abigail, quantos skates? Ou eu preciso falar? Veja aí se eles responderam já no chat. Já sim. O Arthur já colocou 40. Isso mesmo. Então, quando eu for fazer a minha coluna, olha só, eu vou fazer uma coluna que ela chegue até o 40. Deu para entender ou ficou difícil? Vamos continuar. Da bicicleta. A bicicleta foram 20. A minha coluna vai até o 20. Ela não pode passar, tá? Ela chega até aqui. Aí depois eu faço a boneca. A boneca foram 30. Olha só, até o 30. E por fim, o pote-it. Esse nome eu acho que eu estou falando errado, mas tudo bem. 40, olha, aqui, ó, até aqui. 40, tá certo? Difícil ou deu para entender? Ficaram com alguma dúvida? Pergunta para a professora Abigail que ela me diz e a gente tenta aqui resolver, tá bom? Então, olha só aqui ainda o que eu fiz, ó. Eu passei um tracejozinho aqui para ficar mais fácil a leitura dessas minhas colunas. Vocês têm que prestar atenção que quando vocês forem construir, a coluna não pode passar. E é importante, olha, vocês estão vendo que está tudo com espaço, não está grudado uma coisa com a outra, que é importante, vocês têm que dar um espaço. Se eu dei um espaço aqui de um dedo, do 10 para o 20, eu também tenho que dar um espaço de um dedo ou de uma polegada do 20 para o 30, do 30 para o 40. Vocês têm que ter essa noção de organização. Não pode estar passando de mais, não pode estar passando de menos. Se possível, quando for fazer, utilize uma régua. Se não tiver uma régua, utilize um lápis, uma borracha, alguma coisa para você poder medir e ficar direitinho como está aqui. Então, olha só. Analisando esse gráfico, a gente pode perceber que tiveram dois brinquedos que tiveram a mesma quantidade de venda. Quais são esses brinquedos? Me digam aí, por gentileza, quais são os brinquedos que tiveram a mesma quantidade de venda? Eu vou deixar aqui, eu não vou nem mudar para o outro. E aí, professora Abigail? A professora quer que eu passe pegadinha com ela para ler um certo nome que eu também não sei ler, né? Então, tudo bem. Pode dizer, o brinquedo 1, 2, 3 ou 4. Chegou aqui já uma resposta. Chegou o skate da Micaele, mas aí falta o outro, né? Porque como são dois... A gente precisa saber os dois. Quais são os dois brinquedos? Arthur escreveu aqui, ele botou. Vou ler logo skate, porque eu sei ler skate. E o outro, pop-it. Será que é assim? Pronto, para mim tá ótimo, eu já entendi o que Vão perdoando aí a prof, tá? Estão dizendo ali na produção que tá certíssimo, professora Abigail. A senhora arrasou na pronúncia, olha aí. Muito bem, crianças. Agora, qual foi o brinquedo que menos vendeu? Então, vocês têm que ler o gráfico. Qual foi o brinquedo que menos vendeu aí? E aí, quinto ano, não me deixem sem trabalhar, me deem trabalho. Eu amo ler, quero ler a mensagem de vocês. E o Pedro, olha, Pedro arrasa na aula de matemática, viu? Sempre quando é cálculo, sempre é o primeiro a responder. E ele disse bicicleta, professor. Bicicleta, muito bem. Porque segundo aqui, esse meu gráfico, a bicicleta só vendeu 20 itens. Então, vocês estão conseguindo ler esse gráfico perfeitamente. Olha ali, ó, bicicleta. Muito bom. Então... aqui vocês já responderam que foi o skate e o pop-it, é porque eu já fui adiantando, tá? Essa parte aqui. Então, quantos brinquedos foram vendidos pela loja Mundo Encantado de acordo com o gráfico? Agora aqui tá bom. Vamos contar no dedo? Adoro contar no dedo. Vocês, quando chegam no quinto ano, vocês esquecem que tem mãos que ajudam vocês a contar. Eu tinha estudantes que eram assim, professora Abigail. Não gostavam de contar no dedo, o cálculozinho mental, não gostavam. Então, olha só, jeito fácil, ó. Eu tenho aqui o skate, 40. 40 com mais a bicicleta. A bicicleta foi quanto? 24. 5, 6. Eu estou no 60. Agora vem a boneca. A boneca foram 30, 60, 70, 80, 90. E agora o pop-it. Eu estava no 70, não foi 90. Isso? 90, obrigada, professora Abigail. 90 mais o pop-it, que é 40. 90.
100, 110, 120, 130. Arthur e Laura chegaram na... Eu fiquei caladinha aqui para deixar você contar aí nos seus dedinhos. Eles chegaram à mesma conclusão. Ótimo. Teve gente que bateu na trave, chegou no 100. Eu acho que ela ainda estava contando. Mas Caio, Arthur, Laura, todo mundo falou 130. Estão Ótimo, de olha aí, ó. parabéns. Já tem ali o cálculo armado, número debaixo de número, que é importante também para não causar essa dúvida. E vocês arrasaram, 130. Eu gosto muito de contar assim de 10 em 10, porque eu acho que já facilita o meu processo. Então, vamos para outro gráfico, vamos dar uma lidinha aqui, ó. No campeonato de boliche, os pontos que Luiz, Carla, Lucas e Ana marcaram aparecem no gráfico a seguir. Observando as informações encontradas, responda quem marcou mais pontos e quantos. Vocês viram que a gente estava lendo o gráfico de colunas, que elas estavam em pé. Agora a gente está vendo aqui um gráfico vertical, mas as informações estão aqui, ó. Aqui está o nome dos participantes e aqui está quantos pontos cada um fez. Então, vamos lá. Ele quer saber a primeira pergunta. Quem marcou mais pontos e quantos? Laura respondeu Ana. Isso. Aí ela colocou vírgula, 40 pontos. Perfeita. Perfeito, Muito olha aí. bom. Isso é um orgulho para a professora da língua portuguesa. Olha ali, a Abigail chega tá assim, ó. Eles estão pedindo Felicíssima. para a gente ampliar um pouquinho na tela, para dar uma olhadinha para responderem, que tem alguns que não estão Pronto. conseguindo ver. Então, a gente vai Se a gente esperar aqui pudesse só abrir para na vocês tela. abrirem Isso, aqui. valeu, olha. produção, vocês são show de bola. E aí, pessoal? Olha aí, agora facilitou, né, a leitura, né? Eu tô vendo que Ana tem 40 pontos. Por que eu sei que 40? Porque essa minha barrinha vertical, ela tá indo até o número do 40. Compreenderam essa aí? Vamos ver o próximo? Olha só. A tabela a seguir apresenta a escolha das crianças para assistirem um filme na escola. A partir da leitura de dados, que filme recebe menor número de votos? Qual filme que eles menos gostaram, que não queriam assistir? Então, vamos ler essa tabela aqui, ó. Aqui em cima, nessa primeira célula, tem assim, ó, filmes em cartaz. E do lado tem números de votos. Então, nessa primeira coluna, eu estou falando dos filmes. E na segunda coluna, eu estou falando da quantidade de pessoas que têm interesse de assistir esse filme. Olha só, o primeiro filme é A Bela Acordada. Adorei esse filme, eu só ia querer assistir pelo nome. O segundo é Motos. E o terceiro é Patrulha de Gatos. E do lado tem o número de votos, não é? Então, A Bela Acordada tem 12 votos, o filme Motos tem 8 votos e a Patrulha de Gatos tem 6 votos. Qual foi o filme que teve a menor quantidade de votos? Professora Abigail? Já temos aqui, o Vitor disse que foi a Patrulha de Gatos. Muito bem, Vitor, acertou. Já conseguiu ler aqui essa tabela sem problema. Vocês estão vendo, ó, que a tabela disposta dessa maneira ficou muito fácil para a gente compreender o que estava escrito ali. Então tá ali, ó, Patrulha de Gatos. Tem mais. No campeonato de basquete organizado pela Escola C, os pontos que Luiz, Joana e Antônio marcaram aparecem na tabela a seguir. Observando as informações encontradas, responda quem marcou mais pontos. Os alunos e os pontos aqui estão trocados. Observe como já dificulta quando a gente não faz uma tabela de forma correta, professora Abigail. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Veja só como está confuso. Porque os alunos eram para estar aqui. E os pontos eram para estar aqui. Será que mesmo assim vocês vão conseguir identificar aqui quem foi que marcou mais pontos? Identificaram sim, viu? Laura, Pedro, Arthur, todo mundo dizendo que foi Luiz. Foi Luiz. Mas não seria mais fácil se isso aqui tivesse invertido? Responde para a professora Abigail. Eu acho que vocês vão concordar comigo, que essa aí ficaria mais fácil a gente ler. Porque tem gente que vai ter dificuldade de compreender isso aqui. Mas que bom que vocês conseguiram entender. Então, é importante, quando a gente vai preencher esse gráfico, vocês preencherem com a formação correta, de uma forma que dê certo. Olha, eu tinha várias outras perguntas aqui para fazer para vocês. Olha, tá vendo, professora Abigail? Mas não vai dar mais tempo, porque o tempo já voou, infelizmente. Mas o fato é que essa aula foi maravilhosa.
Agradeço muito a participação de vocês, agradeço a professora Abigail, agradeço a Jéssica que está aqui com a gente, agradeço a produção e um beijo grande para vocês. Muito obrigada, viu, professora Abigail? Eu que agradeço, eles aqui estão concordando com você, viu? Que se a tabela tivesse no lugar certo, tinha ficado mais fácil. Ah, que bom. Eles concordaram com a opinião da professora Sinara. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui, agradeço a participação de todos e até a próxima.